Ia-te perguntar aqui uma pergunta simples para as pessoas que não perceberam isso. O que é um português de bem? A expressão português de bem foi para primeiro quebrar aquela linha habitual do serei o presidente de todos os portugueses. Há de separar que todos dizem isso, da extrema esquerda, da extrema direita. Todos dizem, qual é o seu candidato? Eu serei o presidente de todos os portugueses. Ora, nós quisemos marcar uma diferença e dizer que pela primeira vez na vida convém haver alguém que governe ou que mande e que esteja a falar para as pessoas de bem, ou seja, os de bem, os que trabalham, os que ou trabalharam, os que sustentam o país, ou que estudam, ou que pagam impostos, e não, desculpem lá a linguagem, a bandidagem, os mandariões, os que não fazem nada e que estão sempre à espera de um poder para se encostar. Portanto, foi uma expressão, talvez, como se diz em estilo linguístico, talvez tenha sido uma metáfora, mas para dizer que está na hora de alguém governar para as pessoas que sustentam o país e não dizermos sempre que estamos aqui para todos, que todos têm lugar, sejam bandidos, sejam mandariões, porque eu acho que isso as pessoas estão fartas. E eu acho que em política, mesmo correndo estes riscos, que a pessoa pensa, peraí, mas quem é que é do bem? Serei eu do bem? Será que eu não sou do bem? Este está a excluir pessoas. Eu acho que cada vez mais a cultura política do século XXI vai nos obrigar a fazer escolhas disruptivas e a dizer as coisas com verdade às pessoas. Eu prefiro perder alguns votos de algum, mas haver outros que saberem que eu sou a voz deles e que vou mesmo lutar por eles e que vou mesmo fazer o que os outros não fizeram. Se eu pudesse descrever o partido de alguma maneira, e o Chega, seria esta. Eu acho que há muitos anos que as pessoas comuns não têm a voz. São diluídas nos outros interesses da República. Pela primeira vez, eu gostava que houvesse um partido que fosse essa voz. Não é das pessoas nem ricos, nem pobres, nem é dos normais, como nós. As pessoas que tiveram que trabalhar, que se fazer à vida, que viram os seus pais ir para lares, que viram os seus avós adoecer e não ter consultas no serviço de saúde, que viram os seus filhos ter dificuldade em ir para a creche. As pessoas comuns. Eram esses que eu me queria dirigir. A expressão talvez tenha sido um pouco violenta. Eu não acho que seja violenta de todo. Eu acho que é uma expressão que não tem mal nenhum. Acho que tem uma coisa mal. Essa expressão é que é cada um pode tirar aquilo que achar o que lhe entende. Cada um pode achar que é de bem. Exatamente. Pronto. Agora, mas foi esse o sentido. Perguntei-te que era para perceber o sentido. Foi sentir. Deixa-me perguntar-te, por exemplo, um transexual é uma pessoa de bem? Pode ser. Um homossexual é uma pessoa de bem? Evidentemente pode ser uma pessoa de bem. Não sei se é ou não, depende do... Se trabalhar, como tu dizes, se for uma pessoa que paga impostos, as regras, não é? Pode ser uma pessoa de bem. Já o disse várias vezes, eu não tenho nada contra os homossexuais. Certo. Conheço vários. Também tenho amigos homossexuais. Não acho que devamos perseguir as pessoas pela sua condição. Talvez alguns não concordem comigo, mas eu não vejo como é que no século XXI nós podemos dizer que um homossexual é menos pessoa do que outra pessoa. Agora, o que já não gosto, que é diferente, é de uma cultura de LGBT enraizada que quer impor conceitos, narrativa, etc. Certo. Isso aí não gosto. Agora, o homossexual em si, por ter uma orientação sexual diferente da minha, não é menos nem mais do que não é menos nem mais do que eu. Tem que ser uma pessoa de bem, cumprir as regras, esforçar-se, trabalhar, dar o melhor à comunidade, respeitar a comunidade. É isso que eu procuro. Fiz a questão e tu percebes porquê, não é? Sim. Porque há muita gente que acha que vocês são um partido racista, xenófobo, populista. Porquê é que tu achas que as pessoas fazem? Porquê é que as pessoas têm essa ideia? Como é que tu poderias, ou como é que vocês vão mudar essa ideia? Eu penso que tem a ver com dois grupos específicos. Um tem a ver com as pessoas da etnia cigana, porque desde o início houve este conflito muito grande, que nós também quisemos trazer este ponto para a agenda. E sabíamos que ao trazer o ponto para a agenda ele tinha riscos. Mas nós preferimos correr esse risco e dizer que havia um problema nesta comunidade do que fingir que nada se passava, quando nós, basta ir ao Alentejo, aqui a Lisboa, ao Ribatejo, enfim, a vários pontos no norte do país, em muitos sítios, e percebemos o problema que há na convivência desta comunidade com a comunidade maioritária. E isso criou-nos uma imagem de que estávamos a hostilizar um grupo por ser este grupo. Eu procurei desmistificar isso, nem sempre é fácil do ponto de vista da linguagem, e acho que essa ideia ficou. Quando nós o que dissemos foi que os gigantes têm que cumprir regras como todos os outros. E não o estão a cumprir em maioria. Em maioria. Numa minoria podem estar, em maioria não estão. E o resto tem que ver com os imigrantes. Nós, ao contrário até de partidos próximos de nós na Europa, nós sempre reconhecemos que em Portugal é preciso uma certa imigração. Porque nós, muitos setores económicos que nos apoiam até, ou seja,
empresários que são próximos do Chega, na agricultura, na restauração, no turismo, no setor dos serviços, me dizem: André, eu infelizmente não encontro portugueses para trabalhar. Sim, sim. Portanto, eu só consigo contratar imigrantes. O que é que eu faço? Eu digo: se eles vêm, se trabalham, se integram, pagam o segurança social, cumpram as regras, então nós temos também... Portugal também já foi um país de imigração, a gente não se pode esquecer disto. Claro que sim. E nós somos parte do país em que vivemos, em que nascemos. Quando nós nascemos... Na verdade, se formos a ver, todos os países são um país de imigrantes. Todos, mas nós Nunca se pensa nisso, mas é a realidade. Nós temos aqui especial responsabilidade, porque Portugal é dos países do mundo que tem uma diáspora maior espalhada. Eu tenho família em França, hoje, que estão bem estabelecidos, mas que há 40, 50, 60 anos... Procurar uma vida melhor. Procurar uma vida melhor. E nós não nos devemos esquecer disso. Portugal já foi... O problema aqui é quando falamos de imigração, que as pessoas procuram uma vida melhor, não é? Como antigamente se fazia, como os nossos avós e pais faziam, mas hoje em dia as pessoas acabam por fazer essa imigração e acabam por não ter uma vida melhor em Portugal. Sim, e depois por um lado não pessoas tem uma com vida melhor. 30 pessoas num apartamento. Não Por outro, não vêm para cá só com o intuito de trabalhar e contribuir para a comunidade. Vêm já à procura do Estado Social. Que os nossos portugueses não iam para a França à procura do Estado Social. Ou para a Suíça. Iam para trabalhar, para ganhar dinheiro, que é justo e legítimo. Como os italianos foram para os Estados Unidos. Como os irlandeses foram para os Estados Unidos. Enfim, por aí. O que é que se sente hoje? Que esta nova imigração, para além de ser massiva, não é? Hoje mesmo sabemos que há mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal, quase 15% dos contribuintes já são estrangeiros em Portugal, é todo um novo país que está a nascer, temos que ter consciência disto, mas temos que exigir que quem venha cumprir as regras e não nos venha a aculturar, temos que exigir que quem venha cumprir a regra, venha integrar-se, etc. Depois, eu também acho, se não é popular, não é muito simpático dizer, eu acho que não é a mesma coisa recebemos imigrantes do Brasil ou de Angola, ou do Afeganistão ou do Paquistão. Isto não, hoje as pessoas não gostam de ouvir isto, mas é a verdade. E, portanto, tem a ver com a integração, não é? É evidente que com a matriz cultural em que se vive, alguém que chega do Brasil fala a língua, tem a mesma matriz judaico-cristã, tem a mesma matriz civilizacional, integra-se com facilidade. E, portanto, o que nós estamos a incentivar neste momento, com as regras que o governo socialista pôs em vigor, é venham todos. Venham de onde vierem, do Bangladesh, do Paquistão, daí. E ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo, que é o que está a acontecer. Portugal passa de um país com um número de imigrantes perfeitamente aceitável, até estarmos hoje a falar de um país já com quase 15% de imigrantes. Sim. Quer dizer... Depois as rendas... É evidente. Disparam. É evidente, não é? Então, se há pessoas que são 30 dentro de uma casa, os preços começam todos a subir. Nós já tínhamos a questão do investimento direto estrangeiro. Estava a aumentar. Se agora junta-se a isto uma imigração massiva, torna-se insustentável. E depois o turismo de saúde, como vimos neste caso da Gêmea, sim, sim. Passa a ideia não só que Portugal podem vir de qualquer maneira, venham levantar o cheque. Não há controle, venham também cá ao nosso sistema de saúde, venham ter filhos a Portugal, levantam o cheque e dão. Venham ser tratados a Portugal, os contribuintes portugueses, os parvos, estão cá para pagar. Isto é que não é justo. Então isto é ser xenófobo? Não. Isto é dizer que antes de qualquer coisa temos que ter condições para os nossos. Temos que proteger os outros, mas acima de tudo temos que ter condições para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que sustentaram o sistema. E são estes dois pontos que acho que levam hoje uma parte do sistema político a olhar-nos com alguma desconfiança. Infelizmente, porque se nós não fizermos isto agora, isto é uma bomba relógio. Se ninguém põe o dedo na imigração agora, politicamente é mais fácil dizer assim, está tudo bem, nós somos um país aberto ao mundo. Depois acontece como na Holanda, não é? É que ainda por cima nós temos exemplos. Temos a Holanda, temos a Bélgica e temos França. Vimos o que é que deu a política de portas abertas, sem controle, sem regras. Vimos o que é que deu. Deu conflito, deu terrorismo e deu pobreza. Quando nós vimos, o ano passado, que o tipo que matou os turistas suecos na Bélgica teve a andar livremente na Covilhã e na Guarda, devia ter sido um sinal de alerta. Quando o outro afegão decapitou as 2 mulheres aqui em Lisboa, nós dissemos isto é um alerta. O ano passado tivemos o outro tipo que matou as pessoas na Bélgica e tinha andado livremente pela Covilhã e o juiz aplicou-lhe apresentações periódicas. Mas qual é o terrorista que se apresenta periodicamente num tribunal? Estamos loucos ou quê? Perdemos a noção das coisas? Sou um terrorista ou você importa-se de vir aqui todas as semanas? Mas isso inevitavelmente, quando recebemos pessoas, neste caso do Islão, não é? Corremos esse risco. Sim. Como corremos o risco de receber uma pessoa cristã que também não é boa da cabeça e que faz outra coisa qualquer? Mas dada a massificação do terrorismo islâmico, eu acho que temos que ter particular cuidado nessa matéria. É evidente que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua religião. Certo. Isso é uma evidência. E que há pessoas que vêm destes países, do Afeganistão, do Paquistão, mulheres, por exemplo, que estão a fugir do terror e da perseguição. E aí eu acho que nós não temos outra hipótese senão acolhê-las e protegê-las. Mulheres que se sentiam livres no Afeganistão antes dos Talibã e que fugiram agora para Portugal ou para a França. Nós temos que... Ninguém
bom da cabeça, diz, não, ponham-se a andar. Não, temos um dever humano, acima de tudo. Outra coisa é esta loucura de asilos que anda pela União Europeia, de pessoas que vêm de Marrocos, que vêm do Líbano, que vêm e que dizem que estão a ser perseguidos politicamente. Quer dizer, Portugal conhece o Marrocos, conhece o regime marroquino. E ao mesmo tempo tem cá em Portugal pessoas que têm asilo, ou seja, estão a ser perseguidos pela sua cultura, religião ou preferência política em Portugal. Portanto, é esta massificação da imigração desregulada, sem controle e sem critério, que eu acho que nós temos que parar. E isto não é só um caso português. O ano passado a União Europeia... É europeu. A União Europeia... Aliás, nem é só europeu, não é? Porque os Estados Unidos também está a sofrer. Os Estados Unidos também têm. Nós temos diferente. O ano passado a União Europeia teve 1 milhão de pedidos de asilo. Eu gostava que as pessoas soubessem isso. 1 milhão de pedidos de asilo. Não há bloco que aguente isto todos os anos. 1 milhão. Não é imigração, é 1 milhão de pedidos de asilo. Portanto, ou nós paramos isto... Faz lembrar um bocadinho, André, quando queremos receber os nossos amigos em casa, não é? Mas não temos comida... Sim. O país precisa de receber algumas pessoas. Lamento se desilude quem quisesse um país perfeitamente fechado, mas o país tem que receber algumas pessoas. Isso é uma coisa. Outra é a irresponsabilidade absoluta de portas completamente abertas, sem controle, no mundo moderno em que temos ciclos e fluxos de terrorismo pelo mundo inteiro, de pobreza, tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres, e deixarmos o país ser neste momento aquilo que está a ser, que é uma plataforma giratória do crime organizado.